A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Lisboa, cortando a pele de João como se o céu inteiro conspirasse contra ele. Ele correu, o coração martelando no peito, as palavras do pai quando como trovões: "Você não é mais meu filho." Aos 22 anos, João acabara de ser expulso de casa por um segredo que não era mais segredo, seu amor por homens, revelado em uma carta tremida deixada sobre a mesa do jantar. Mas naquela noite, sob o dilúvio, ele jurou que não seria o fim, seria o começo de uma vingança que faria todos sentirem o peso de sua dor. João tropeçou em uma poça d'água na calçada do Carmo, o chiado a poucos metros, mas o mundo parecia um labirinto sem saída. Seus pais, donos de uma pequena confeitaria no Bairro Alto, sempre haviam sido devotos católicos, fiéis às tradições que moldavam Lisboa como as pedras das calçadas. A mãe chorara, o pai gritara, e o irmão mais velho, Pedro, apenas observara em silêncio, como se o silêncio fosse cumplicidade. Agora, sem teto, sem família, João carregava apenas uma mochila com roupas e um caderno onde rabiscava poemas que nunca mostrara a ninguém. Ele parou sob o toldo de uma livraria antiga, o arco da Rua Augusta ao fundo, e pensou: eles vão pagar. Não com ódio, mas com a verdade que os cegou. O ar úmido cheirava a pastéis de nata e maresia do Tejo, mas para João era o fedor da hipocrisia. Ele se lembrou da infância, das festas de São João onde dançava com os primos, sentindo olhares que não entendia. Aos 16, beijara um garoto na feira popular, e o medo o consumira desde então. Agora, livre mas destruído, ele precisava de um plano. Uma ideia brotara na carta: contar sua história, não como vítima, mas como alguém que renascia das cinzas. Ele entraria em contato com a comunidade LGBTQ+ de Lisboa, aqueles que ele via nas marchas do orgulho, bandeiras arco-íris tremulando contra o céu azul. Mas como? Sem dinheiro, sem contatos. Enquanto a chuva amainava, João avistou um cartaz colado em um poste: encontro de escritores que no Lisboa Factory, compartilhe sua voz. O Lisboa Factory, antigo complexo industrial às margens do Tejo, era um oásis de criatividade em Alcântara. Ele secou o rosto com a manga da camisa encharcada e decidiu: era ali que começaria. Caminhou horas, os pés doendo nas solas gastas, até chegar ao armazém grafitado. Dentro, vozes ecoavam em português misturado com inglês, risadas e debates acalorados sobre identidade e aceitação. João hesitou na porta, mas uma mão o puxou para dentro. Você parece um náufrago. Venha, sente-se. A voz era suave, como o fado que ecoava nas tascas do Alfama. O homem que falara era Miguel, 25 anos, com olhos castanhos que pareciam poços de empatia e um sorriso que desarmava defesas. Editor de uma revista online sobre literatura Miguel organizava o evento. Ele entregou a João uma chávena de chá quente e um pedaço de pão com queijo da Serra da Estrela. Eu sou Miguel. E você? João. Acabei de perder tudo. As palavras saíram como um sussurro, e Miguel não pressionou. Em vez disso, guiou para um círculo de cadeiras onde 10 pessoas compartilhavam trechos de textos. Uma mulher trans lia um poema sobre o Tejo como metáfora de fluidez, um casal lésbico contava sobre o casamento civil recente, aprovado em 2010 mas ainda combatido por olhares tortos. Quando chegou a vez de João, ele abriu o caderno e leu um poema improvisado sobre ser invisível em uma cidade de 7 colinas. As palmas foram tímidas no início, mas cresceram, e Miguel o olhou como se visse uma estrela nascendo. Naquela noite, Miguel ofereceu seu sofá em um apartamento modesto no Bairro Alto. Não é caridade. É solidariedade. Nós somos uma família escolhida. João aceitou, exausto, e enquanto adormecia ao som do elétrico 28 rangendo na rua, pensou que talvez a vingança pudesse ser algo mais doce, uma conexão que curasse as feridas. Mas o amanhecer trouxe realidade. Miguel preparou ovos com chouriço e café forte, e conversaram até o sol subir sobre o castelo de São Jorge. Miguel contara a sua própria história, filho de imigrantes cabo-verdianos, crescer em Chelas, onde ser gay era sinônimo de violência de rua. Eu lutei no judo para me defender, mas aprendi que as palavras cortam mais fundo que punhos. João confidenciou sobre a família, o peso da tradição portuguesa que misturava fado melancólico com rigidez moral. Eles me viram como uma mancha na honra da confeitaria. Como se meu amor invalidasse o império de pastéis que construíram. Miguel assentiu, os olhos sérios. Então escreva sobre isso. Minha revista, Arco-Íris no Tejo, precisa de vozes como a sua. Mas cuidado, expor a dor atrai mais dor. João sentiu um formigamento no estômago, não só gratidão, mas algo mais profundo, um puxão que o fazia curar. Era atração. Medo de se apegar tão cedo. Dias se transformaram em semanas. João se instalou temporariamente no apartamento de Miguel, ajudando na revista enquanto rabiscava sua história.
O bairro alto pulsava com vida noturna, bares como Portas Largas lotados de turistas, mas para eles, eram refúgios onde mãos se tocavam sob mesas de madeira centenária. Uma noite, após uma leitura no Village Underground, um espaço improvisado em contentores reciclados, João e Miguel caminharam pelo Tejo. A lua refletia na água como um caminho de prata, e João parou, o coração acelerado. Miguel, eu sinto algo por você. Mas tenho medo de arruinar isso. Miguel virou-se, o vento bagunçando seus cachos. O medo é o que nos separa, João. Eu sinto o mesmo. Vamos devagar, como o Douro fluir para o mar. Eles se beijaram ali, suave, sob as luzes da ponte 25 de Abril, um beijo que selava não só desejo, mas promessa de apoio mútuo. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação. Pedro, o irmão, ligando de um número desconhecido. João, volta. A mãe está doente. O pai. Ele sente falta. A voz era rouca, mas João sentiu o veneno da dúvida. Era armadilha. Arrependimento genuíno. Ele desligou sem responder, mas a semente da dúvida plantou-se. Miguel notou a mudança. Não volte por pena. Volte por amor, se for real. João concordou, mas internamente, o plano de vingança evoluía. Ele escreveria um romance semi-autobiográfico, Sombras no Bairro Alto, expondo as camadas de negação familiar sem nomes diretos, mas com detalhes que só eles reconheceriam. Seria sua forma de fazer pagar, não com ódio, mas com espelho à alma deles. Enquanto isso, a comunidade os envolvia. No período de Lisboa, bandeiras tremulavam na Praça do Comércio e João marchou pela primeira vez, mão na mão com Miguel, gritando amor é amor, contra vaias isoladas de grupos conservadores. Ali, conheceu Sofia, uma ativista lésbica que dirigia um abrigo para jovens LGBTQ+, em Belém. Sua história pode salvar vidas, disse ela, convidando-o para um workshop. Mas nem tudo era arco-íris. Um ex-namorado de Miguel, Rui, apareceu em uma festa no Pensão Amor, olhos injetados de ciúme. Ele vai te usar e descartar, como fez comigo, sussurrou Rui a João, plantando sementes de insegurança. João começou a duvidar. E se Miguel fosse só piedade? As noites de insônia o levavam a passeios solitários pelo Jardim da Estrela, onde bancos de ferro testemunhavam confissões antigas. Ele escreveu febrilmente, capítulos fluindo como o Tejo em cheia, a expulsão, o primeiro beijo roubado em uma sauna escondida no cais do Sodré, a amizade com uma drag queen chamada Luna, que o ensinara a maquiar as cicatrizes emocionais. O livro crescia, e com ele, o amor por Miguel se aprofundava, conversas até madrugada sobre Fernando Pessoa, cujos heteronímos ecoavam suas múltiplas identidades. Mas o conflito escalou quando o pai de João apareceu no Lisboa Factory, durante uma apresentação da revista. O homem, outrora robusto, agora curvado pelo remorso e pela doença da esposa, confrontou: filho, perdoa. A igreja nos cega, mas o sangue fala mais alto. João sentiu o mundo girar. Era genuíno. Ou manipulação para silenciar o livro que ele enviara anonimamente para uma editora. Miguel, ao lado, apertou sua mão, um lembrete silencioso de força. A decisão veio em uma tempestade, e quando aquela noite fatídica. João recusou o perdão imediato, mas prometeu um diálogo. Vocês me negaram, pai. Agora, leiam o que eu escrevi. Aí veremos se o preço foi pago. O pai partiu, lágrimas misturando-se à chuva, e João, nos braços de Miguel, sentiu o primeiro vislumbre de paz. Mas o clímax se aproximava. O lançamento do livro seria em um auditório lotado no Centro Cultural de Belém, e rumores de protestos conservadores circulavam. Seria sucesso ou caos? Enquanto preparavam, João descobriu um segredo de Miguel. Ele havia perdido um irmão para o suicídio, vítima de bullying homofóbico em Setúbal. Por isso luto, confessou Miguel, voz embargada. Essa vulnerabilidade os uniu mais, transformando o amor em âncora. Sofia organizou seguranças, Luna prometeu uma performance drag de abertura. Mas Rui, o ex, tramava nas sombras, vazando trechos do livro para a imprensa sensacionalista, rotulando-o como ataque à família portuguesa tradicional. O dia do lançamento amanheceu ensolarado, o Tejo brilhando como um espelho de esperança. A fila se estendia pela avenida, uma mistura de aliados e curiosos. Dentro, João subiu ao palco, coração na garganta, e leu o primeiro capítulo. Silêncio, depois aplausos trovejantes. Mas então, a porta se abriu com estrondo, o pai, a mãe em cadeira de rodas, Pedro ao lado. Eles haviam lido o livro, não anonimamente, mas como um soco no estômago. Nós erramos, João, disse a mãe, voz fraca mas firme. Seu amor nos ensinou o nosso. O público prendeu a respiração. João desceu do palco, lágrimas escorrendo, e abraçou-os.
Não era vingança consumada, mas redenção compartilhada. Miguel sorriu ao fundo, orgulhoso. Rui, confrontado por Luna em uma cena cômica mas tensa, confessou seu ciúme e pediu perdão. O evento terminou em catarse coletiva, com fado ao vivo e quando temas de perda e renascimento. Meses depois, o livro virou best-seller, financiando o abrigo de Sofia. João e Miguel mudaram para um apartamento com vista para o castelo, onde plantaram um jardim de lavandas, símbolo da resiliência que era. A família se reconstruiu devagar, jantares na confeitaria agora incluindo histórias de aceitação. João aprendeu que o preço pago não era punição, mas lição. O amor, quando autêntico, dissolve ódios como o sol derrete a neva lisboeta. E assim, nas colinas eternas de Lisboa, uma nova narrativa se tecia, não de negação, mas de abraço. A chuva não parava, e João sentia cada gota como uma acusação. Ele havia deixado a carta sobre a mesa da cozinha, as palavras, "eu sou gay", rabiscadas com tinta que borrara ligeiramente, como se até o papel hesitasse. O pai, Manuel, um homem de mãos calejadas pelo forno da confeitaria, amassara o papel e o atirara ao chão, gritando que aquilo era uma praga do demónio. A mãe, Isabel, cobrira o rosto com as mãos, soluçando preces ao santuário de Fátima. Pedro, o irmão de 27 anos, alto e silencioso como as muralhas do aqueduto, apenas balançara a cabeça, murmurando por que agora. Eles o expulsaram sem bagagem, só com a roupa do corpo e o peso de uma vida inteira de silêncios. Lisboa, cidade de luzes e sombras, parecia conspirar naquela noite de outono. João desceu a escadaria íngreme do Barro Alto, os degraus escorregadios ameaçando engoli-lo. Ele pensou em pular para o Tejo, mas o instinto de sobrevivência o levou adiante, para o Chiado, onde as luzes das vitrines de livrarias prometiam refúgio. Mas refúgio para quê? Para um amor que nunca fora dito em voz alta, para beijos escondidos em becos de moraria, para noites em que se masturbava pensando em rostos masculinos de anúncios de metro. Aos 22, ele era um fantasma em sua própria vida, e agora, exposto, um exilado. Ele parou na livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, mas as portas estavam fechadas. O cartaz no vidro anunciava um evento no Lisboa Factory, Vozes Quier, escreva sua história. Algo nele se acendeu. Escrever. Sim, as palavras eram sua arma secreta, guardada em um caderno de capa de cor que comprara em uma feira de Alfama. Poemas sobre o mar que lambia as praias de Cascais, mas com versos codificados sobre desejo proibido. Ele decidiu ir, mesmo encharcado, mesmo sem mapa preciso. O caminho para Alcântara foi uma odisseia, elétrico lotado de olhares curiosos, depois caminhada ao longo do Tejo, o vento salgado chicoteando o rosto. O Lisboa Factory surgiu como um sonho industrial, armazéns convertidos em galerias, grafites de Amália Rodrigues misturados a arco-íris. Dentro do espaço alugado para o evento, o ar cheirava a café e tinta fresca. Cerca de 20 pessoas formavam um círculo, jovens com piercings, casais de mãos dadas, uma senhora de cabelos prateados que se apresentou como viúva de um poeta gay dos anos 70. Foi então que Miguel apareceu, como um raio de sol filtrado pelas nuvens. Alto, com pele morena herdada de avós africanos, ele usava uma camisa xadrez desabotoada no colarinho, revelando um colar de contas de vidro colorido. "Bem-vindo ao caos criativo", disse, estendendo a mão. O toque foi elétrico, e João gaguejou seu nome. Miguel não perguntou sobre a chuva em sua roupa, em vez disso, ofereceu um lugar no círculo. "Leia algo. Qualquer coisa." João abriu o caderno com mãos trêmulas e leu um poema curto. "Nas 7 colinas, eu subo invisível, o fado canta meu nome em sussurros, mas o amor é um rio que transborda, e inunda as ruas de segredos não ditos." O silêncio seguiu, quebrado por aplausos. Uma garota com cabelo azul, chamada Ana, disse, "Isso é puro Tejo, fluido e implacável." Miguel sorriu, e naquele sorriso, João viu possibilidade. Após o evento, enquanto todos dispersavam para um bar improvisado, Miguel se aproximou. "Você tem fogo nas palavras, João. Onde aprendeu isso?" Eles conversaram por horas, sentados em caixotes de madeira, sobre livros, os Maias, de Essa com sua crítica à hipocrisia burguesa, a cidade e as serras, como metáfora de escape. Miguel revelou ser editor da Arco-Íris no Tejo, uma publicação digital que misturava ficção queer com ensaios sobre direitos em Portugal, desde a descriminalização em 1982 até as lutas atuais contra a discriminação no emprego. Quando a chuva parou, Miguel insistiu, "Meu apartamento fica perto. Você não vai dormir na rua." João aceitou, o cansaço vencendo o orgulho. O lar de Miguel era um loft em um prédio antigo no Barro Alto, paredes cobertas de posters de marchas do orgulho e livros empilhados como torres de Babel. O sofá era macio, e enquanto Miguel preparava chá de ervas do Alentejo, João desabafou, a carta,
a expulsão, o vazio. Miguel ouviu sem interromper, depois disse: sua família errou, mas você não está sozinho. Amanhã, comece a escrever sua versão. Eu publico. Naquela noite, deitado no escuro, João ouviu Miguel respirando no quarto ao lado e sentiu um calor no peito, não só gratidão, mas o início de algo terno, perigoso. Pela primeira vez, o exílio parecia um portal para a liberdade. Os dias seguintes foram um redemoinho de rotina nova. João acordava com o cheiro de pão torrado e figos frescos, Miguel já na mesa com o laptop aberto. Eles colaboravam, João digitava capítulos de sua história, Miguel editava com toques suaves, sugerindo metáforas do Oceano Atlântico que banhava as costas portuguesas. Pense no Tejo como seu coração, calmo na superfície, mas cheio de correntes profundas, aconselhava Miguel. Mas a sombra da família pairava. Uma mensagem de Pedro chegou: mãe não come. Volta. João lutou, mas o nó na garganta cresceu. Ele saiu para caminhadas solitárias pelo Príncipe Real, jardins onde casais quer passeavam abertamente, mas ele via fantasmas de sua infância, piqueniques familiares agora manchados. Em uma dessas andanças, encontrou Luna, uma perfumer drag que trabalhava no bar T-Dreams. Querido, o palco cura o que a família quebra, disse ela, maquiagem impecável como armadura. Luna o convidou para um show, e ali, entre números de Lip SYNC de Madonna e Fado Kier, João dançou pela primeira vez sem medo. Miguel o esperava após o show, olhos brilhando de orgulho. Você brilhou. Caminharam de volta, mãos roçando acidentalmente, até que João parou sob um lampião. Eu te devo tanto. Mas e se eu for só um peso? Miguel o virou, faces próximas. Você é luz, João. Deixa eu te mostrar. O beijo veio devagar, lábios testando águas desconhecidas, o mundo reduzido ao som de um elétrico distante. Foi casto, cheio de promessa, e quando se separaram, rindo nervosos, João soube, isso era amor, o tipo que desafiava chuvas e expulsões. Porém, o conflito interno fervia. João começou o livro, Sombras no Bairro Alto, descrevendo uma família de confeiteiros onde o filho gay é o bolo queimado, descartado. Cada página era catarse, mas também risco, e se lessem. Miguel incentivava, a verdade liberta. Lembra da Revolução dos Cravos? Flores contra tanques. Eles participaram de um workshop com Sofia, a ativista, em um centro comunitário em Intendente. Ali, João aprendeu sobre leis antidiscriminação e como histórias pessoais mudam mentes. Uma noite, após vinho do Douro, a intimidade cresceu. Sentados no balcão da janela, olhando as luzes da baía, Miguel compartilhou sua perda, o irmão mais novo, afogado em um rio perto de Setúbal após bullying incessante. Ele me ensinou a lutar, mas partiu cedo demais. João o abraçou, lágrimas misturando-se. Nós honraremos isso juntos. O abraço se prolongou, corpos se aproximando em conforto mútuo, mas parando no limiar do desejo, foco nas almas, não nos corpos. O gancho do passado apertou quando Isabel ligou, voz fraca: João, por favor. O médico diz que é estresse. Ele hesitou, mas Miguel o encorajou: vai, mas com limites. No hospital de Santa Maria, a mãe parecia frágil como porcelana de vista alegre. Eu te amo, filho. O padre disse que Deus perdoa. Mas o pai, ausente, era o elefante na sala. João saiu com o coração partido, mas resoluto, o livro seria seu escudo. Enquanto o outono virava inverno, o amor de João e Miguel florescia em gestos, cafés partilhados na fábrica da nata, passeios pelo oceanário onde peixes coloridos espelhavam diversidade. Mas Rui, o ex de Miguel, espreitava nas redes sociais, comentários venenosos como: ele vai te trair como eu fui traído. João confrontou Miguel, insegurança transbordando. É verdade. Miguel jurou lealdade, beijando sua testa: você é meu agora. Confia. O arquivo termina aqui, com João submetendo o primeiro capítulo à editora, o coração dividido entre vingança literária e redenção familiar. O inverno em Lisboa trazia um frio úmido que se infiltrava nas juntas das janelas antigas, mas no apartamento de Miguel, o calor era duplo, da lareira improvisada com velas e do afeto que crescia como era nas paredes de azulejos. João acordava com o som de Miguel digitando, o cheiro de beldiços assando no forno pequeno. Bom dia, escritor, dizia Miguel, servindo sumo de laranja fresca de Algarve. Eles liam em voz alta os progressos do livro, rindo de diálogos que satirizavam as missas dominicais onde padres pregavam contra os pecados da carne. João havia enviado um manuscrito parcial para a Companhia das Letras, uma editora pequena mas progressista no Rossio. A resposta veio rápida: interesse, mas sugestão de mais conflito, faça o protagonista confrontar não só a família, mas a si mesmo.
Isso acertou em cheio. João duvidava, era ele o vilão por expor segredos. Miguel o levava para corridas ao longo da marginal de Belém, o ar marinho limpando a mente. Corre como se fugisse do passado, brincava Miguel, e João ria, sentindo os músculos queimarem como o fogo da revelação. A comunidade se tornou rede de segurança. Sofia, com seu cabelo curto e tatuagens de borboletas, símbolo de transformação, convidou-os para um jantar no abrigo em Belém. O lugar era um casarão reformado, paredes pintadas de cores vibrantes, quartos para jovens como João outrora. Ali, ouviram histórias, um rapaz de Évora expulso por namorar um vizinho, uma garota bi de Coimbra que cortara os pulsos após rejeição parental. Seu livro pode ser farol, disse Sofia, erguendo um copo de vinho verde. Luna performou um número improvisado, lábios sincronizados com Vogue, de Madonna, transformando dor em dança. Mas o passado mordia. Pedro apareceu na Announced no Lisboa Factory, durante uma sessão de fotos para a revista. Alto, com barba por fazer e olhos evasivos, ele abraçou João desajeitadamente. O pai está bebendo demais. A confeitaria sofre. João sentiu raiva borbulhar. E a mãe? Vocês a culparam. Pedro baixou a cabeça. Eu tentei falar, mas ele é teimoso como o granito do Rocio. Eles caminharam até o Tejo, o sol poente tingindo a água de ouro. Pela primeira vez, Pedro admitiu, eu sabia, João. Sobre você. E não disse nada. Desculpa. O perdão veio parcial, como um gole de aguardente, queima mas aquece. João convidou Pedro para conhecer Miguel, e a tensão inicial dissolveu em conversa sobre futebol, o Benfica versus o Sporting, uma trégua à portuguesa clássica. Mas Rui tramava. Ele enviou mensagens anônimas a João, trechos distorcidos do livro, alegando que Miguel plagiara ideias suas. João confrontou, e Miguel explicou, Rui é dor não curada. Ele me deixou porque eu quis compromisso, e agora projeta. Para dissipar dúvidas, Miguel planejou uma surpresa, fim de semana em Sintra, a vila de palácios românticos nas montanhas. Eles pegaram o comboio de Cascais, parando em praias desertas onde ondas quebravam como aplausos. No Hotel Palácio da Pena, quartos com vistas para florestas neblinosas, eles passearam de mão dada, ignorando olhares de turistas. Aqui, reis e rainhas sonhavam amores impossíveis, disse Miguel, apontando o castelo colorido. João respondeu com um beijo, mais ousado, sob carvalhos centenários, um momento de pura conexão emocional, onde palavras eram desnecessárias. De volta a Lisboa, o livro avançava. João adicionou camadas, o protagonista encontra o mentor como Miguel, mas com traição, inspirado em Rui, para adicionar tensão. A editora pediu o full manuscript, e João entregou, coração na mão. Enquanto esperava, ele e Miguel voluntariaram no abrigo, João ensinando escrita criativa a adolescentes. Uma garota, Maria, de 15 anos, escreveu sobre seu crush em uma amiga, e João viu seu reflexo jovem. Publique isso, incentivou, e Maria sorriu pela primeira vez. O clímax pessoal veio em Natal. A confeitaria dos pais enviou uma res doenca de bacalhau pela posta, com bilhete, voltamos a ser família. João hesitou, mas Miguel o empurrou, testa as águas. O jantar na casa familiar foi tenso, mesa posta com filhós e rabanadas, mas conversas superficiais sobre o tempo. O pai, Manuel, finalmente falou, eu fui cego, filho. Um padre em Fátima me abriu os olhos. Lágrimas fluíram, abraços desajeitados, e João sentiu o gelo derreter. Mas Pedro sussurrou, ele leu trechos que vazaram. Tem medo do livro. A desconfiança retornou. Era arrependimento ou dano controlado? João saiu cedo, confuso, e encontrou Miguel esperando com vinho quente. O que importa é seu coração agora. Eles fizeram amor emocionalmente, não físico explícito, mas noites de conversas nuas de alma, compartilhando medos como lençóis. Janeiro trouxe neve rara em Lisboa, e com ela, aceitação da editora, publicamos em março. Prepare-se para o furacão. Rui escalou, postou online acusações de propaganda antifamília, atraindo trolls homofóbicos. A conta de João foi inundada de ódio, e ele entrou em pânico. Miguel o protegeu, reportando e bloqueando, mas o dano estava feito, João questionou se valia a pena. Sofia organizou uma reunião de crise no abrigo, use isso no livro. Tornador arte. Inspirado, João escreveu um capítulo sobre cyberbullying, transformando veneno em elixir. Enquanto primavera brotava nos jardins do Eduardo VII, o amor de João e Miguel amadurecia. Eles adotaram um gato de rua, batizado de Tejo, e sonhavam com viagens ao Porto, onde o vinho rubi simbolizava paixões duradouras. Mas o lançamento se aproximava, e com ele, o confronto final com a família,
e Rui. João jurou: eles pagarão com verdade, não ódio. A primavera em Lisboa era um festival de jacarandás roxos e azulejos reluzentes, mas para João, era a estação das contagens regressivas. O lançamento de Sombras no Bairro Alto marcava 25 de abril, aniversário da Revolução, poético, pensou ele, como flores derrubando ditaduras. A editora agendara o evento no Centro Cultural de Belém, espaço amplo com vistas para o mosteiro e o rio, símbolo de renascimento português. Convites voavam por e-mail, comunidade quer, jornalistas do Público e Expresso, até um produtor da RTP interessado em adaptação. Miguel era o pilar, organizava a logística, desde catering com pastéis de bacalhau até playlist de fado moderno por Marisa. Vai ser épico, dizia, beijando a nuca de João enquanto ele provava o speech. Mas inseguranças rastejavam como era invasora. Sonhos ruins acordavam João suado, a família no palco, rasgando páginas, ou Rui liderando uma multidão com cartazes, Deus abomina. Miguel o acalmava com histórias de lançamentos passados, um autor trans que enfrentara vaias e sair aplaudido. A família era enigma. Após o Natal, contatos esporádicos, chamadas da mãe sobre saúde, Pedro enviando fotos da confeitaria renovada. Manuel enviara um e-mail seco, orgulhoso, apesar de tudo. Mas João sentia o subtexto, medo do escrutínio público. Ele convidou-os formalmente, e a resposta veio: estaremos lá. Pedro confirmou: o pai quer pedir perdão em público, se você permitir. Rui, por outro lado, fervia nas sombras. Seus posts ganhavam tração em fóruns conservadores, rotulando o livro como ataque à moral católica. Um grupo chamado Famílias Tradicionais de Portugal planejava protesto, com missas de reparação em igrejas do Chiado. Sofia mobilizou aliados, a Ilga Portugal forneceu seguranças, Luna prometeu uma entrada drag para desarmar tensões com humor. Preparativos incluíam workshops. João viajou a Coimbra com Miguel para uma leitura pré-lançamento na universidade, onde estudantes quer lutaram auditório. Sua história é nossa, disse um rapaz, e quando o lema da marcha de 99. O sucesso alimentou confiança, mas também pressão. De volta, eles celebraram em uma tasca no Alfama, fado ao vivo lamentando amores perdidos, mas João sussurrou a Miguel: e se eu falhar? Você já venceu ao escrever. O beijo sob as varandas de ferro forjado foi âncora, reafirmando o laço que transcendia palavras. Tejo, o gato, ronronava aos pés, testemunha felina de sua resiliência. Dias antes do evento, Crise, um vazamento maior do livro circulou, com trechos sobre a confeitaria identificáveis. Manuel ligou furioso: isso nos expõe. Cancele. João rebateu: é ficção inspirada, pai. Leiam com coração aberto. A ligação terminou em silêncio, mas Pedro mediou: ele virá. A mãe insistiu. Rui confrontou diretamente, apareceu no apartamento, olhos selvagens. Miguel é meu. Você é intruso. A discussão escalou, Rui empurrando João contra a parede. Miguel interveio, judo de rua contendo o ex sem violência. Saia, Rui. Amor não se força. Polícia foi chamada, mas Rui fugiu, prometendo vingança no lançamento. O dia 25 amanheceu claro, bandeiras vermelhas e cravos nas ruas comemorando a liberdade. No CCB, fila serpenteava, mix de apoiadores com camisetas arco-íris e curiosos. Dentro, o salão ecoava com jazz suave. Luna abriu com performance, vestido de penas, Lip SYNC de Born This Way, arrancando risos e lágrimas. Sofia discursou sobre direitos desde o Código Penal de 1886. João subiu ao palco, mãos suadas, vendo Miguel na primeira fila, sorriso encorajador. Esta história é sobre negação, familiar, social, e sobre o preço da autenticidade. Leu o prólogo, voz ganhando força, descrevendo a chuva daquela noite fatídica. Aplausos irromperam, mas então, portas se abriram, manifestantes com cruzes e cartazes: arrependei-vos. Rui à frente, megafone em punho: esta abominação corrompe nossa nação. Caos, vaias contra gritos, seguranças separando. João congelou, mas Miguel pulou ao palco, microfone na mão: liberdade de expressão inclui amor. Portugal caiu muros em 74, não ergam novos. A multidão que era o News, cantando Grândola, Vila Morena, hino da Revolução. Sofia guiou manifestantes para fora, pacífica mas firme. Então, o momento pivotal: Manuel, Isabela em cadeira, Pedro empurrando, entraram pela lateral. Silêncio caiu. Manuel subiu ao palco, voz trêmula: eu neguei meu filho. Como patriarca, falhei. Este livro me mostrou o monstro que fui. Perdoem-me, João. Abraço público,
lágrimas coletivas, flashes de câmaras. Isabel sussurrou, te amamos como és. Rui, vendo a cena, largou o megafone, rosto contorcido em derrota. Mais tarde, ele se aproximou de Miguel nos bastidores, eu errei. Felicidades. Não perdão total, mas semente. O evento terminou em festa, assinaturas, fotos, debates. Jornais chamaram de Noite da Redenção Kier. João e Miguel saíram para o Tejo, cravos nas lapelas, sentindo o peso aliviado. Mas o arco não acabava. O sucesso trouxe invejas, um rival literário acusou plágio, forçando investigação. João duvidou novamente, mas provas limparam o nome. A família se integrou devagar, jantares semanais, onde Manuel aprendia sobre Stonewall via documentários. Verão chegou, e com ele, viagem ao Algarve. Praias de areia dourada, onde João e Miguel nadavam nus na alma, livres. O amor, testado por tempestades, emergia mais forte, não sem cicatrizes, mas com elas como medalhas. O verão de 2026 banhava Lisboa em luz líquida, o Tejo um espelho de safira sob céus sem nuvens. Sombras no bairro alto, escalara para best-seller, prateleiras da FNAC lotadas, entrevistas na SIC Notícias onde João defendia, não é vingança, é convite à empatia. Royalties financiavam o abrigo de Sofia, agora expandido com quartos para terapia. Mas sucesso atraía abutres, editoras rivais ofereciam avanços, mas com cláusulas censórias. Um político conservador no Parlamento citou o livro em debate como decadência moral. João e Miguel navegaram isso juntos, alugando um barco pequeno para piqueniques no Tejo. Lembra quando eu era náufrago, brincava João, mão na de Miguel enquanto veleiras dançavam. O amor havia evoluído, de faísca para chama constante, manifestada em gestos, bilhetes escondidos em livros, massagens após dias longos. Tejo, o gato, agora rei do apartamento, tolerava visitas familiares com ronrons relutantes. A família era obra em progresso. Manuel fechara a confeitaria aos domingos para aulas de humildade, lendo autores que era com Pedro, que saíra do armário semanas após o lançamento, namorando um barista do Chiado. Isabel, recuperada, tricotava cascóis arco-íris para o próximo PRID. Jantares viraram rituais, bacalhau à brás misturado a histórias, Manuel admitindo, eu via o padre como juiz, mas você é meu juiz, filho. Rui reapareceu, não como vilão, mas penitente. Cartas para Miguel, eu projetava minha dor em você. Terapia me ajudou. Eles se encontraram em um café neutro no cais do Sodré, João presente como suporte. Perdão é processo, disse Miguel, e Rui assentiu, partindo para Porto com novo começo. Novo conflito surgiu, adaptação para série na Netflix Portugal. Roteiristas queriam dramatizar, adicionar romance triangular, cenas de violência familiar. João resistiu, mantenham a essência emocional. Negociações tensas em reuniões no Vasco da Gama Tower, vistas panorâmicas contrastando egos inflados. Miguel mediava, é sua visão, defenda. Luna impulsionou carreira, convidando João para collab em show no Music Box. Ele declamou poemas ao vivo, plateia eufórica, solidificando sua voz pública. Mas burnout veio, noites sem dormir, João questionando se a exposição valera o preço. Eu queria fazer pagar, mas agora pago com privacidade, confessou Miguel durante passeio no Monsanto, floresta urbana onde pássaros cantavam liberdades. Miguel organizou retiro, fim de semana em Óbidos, vila medieval de livros. Caminhadas pelas muralhas, lendo pessoa à sombra de laranjeiras. Você é mais que o livro, murmurou Miguel, beijando cicatrizes invisíveis. Intimidade emocional aprofundou, cartas trocadas como diário compartilhado, vulnerabilidades expostas como páginas viradas. Pedro trouxe drama, seu namorado, Tiago, enfrentava família hostil em Setúbal. João, agora mentor, aconselhou, escreva sua carta. Eco de seu próprio passado, fortalecendo laços fraternos. Eles marcharam juntos no PRID, bandeiras unidas, gritando contra leis pendentes de adoção Kier. Outono trouxe prémios, João indicado para Prémio Literário Fernando Namora. Gala no Convento de Cristo em Tomar, ternos e discursos. Ele ganhou, speech dedicado a Miguel, meu porto seguro nas 7 colinas. Beijo no palco, audacioso, mas aplaudido, headline nos jornais, amor Kier conquista Tomar. Mas sombra, saúde de Isabel piorou, recaída de stress. No hospital, João velou, segurando mão materna. Obrigada por perdoar, sussurrou ela. Manuel, ao lado, prometeu, mudarei a confeitaria, pastéis arco-íris. Humor curou, e recuperação veio com sopas de cação e visitas de Luna. Adaptação avançou, João roteirizando episódio piloto.
Conflito com produtor, adicione sexo. Não. Foco em corações partidos. Vitória parcial, série greenlit como Sombras do Tejo. Inverno nevara novamente, rara, e João, com Miguel, construiu boneco no Rocio, olhos de azeitonas, cachecol quer. Ano novo em Bairro Alto, fogos sobre o castelo, resoluções, mais viagens, talvez a adoção futura. Mas teaser, carta anônima para João, seu sucesso é ilusão. A verdadeira família espera. Assinada, R, mas Rui negou. Mistério pairava, prometendo novos giros. O ano novo trouxe geada ao Tejo, mas calor à vida de João. A série Sombras do Tejo filmava locações no Bairro Alto, ruas fechadas para câmaras capturando chuvas artificiais e quando sua noite fatídica. João consultava set, sugerindo diálogos autênticos, não grite ódio, sussurre medo. Atores, um deles abertamente gay de Évora, absorviam insights, transformando páginas em cenas viscerais. Miguel expandirá a revista, agora impressa trimestral, com João como colunista. Edição especial sobre famílias reconstruídas incluía ensaio dele sobre Manuel aprendendo a assar pastéis de orgulho, recheio com cores da bandeira Kier. Vendas explodiram, financiando bolsas para escritores jovens no abrigo. Família florescia. Pedro e Tiago mudaram para Lisboa, abrindo Café Kier no Príncipe Real, Arco Café, com leituras semanais. Manuel visitava, servindo amostras grátis, conquistando clientes conservadores com sorrisos envergonhados. Isabel, forte novamente, juntou-se a grupo de mães LGBTQ+ em Cascais, compartilhando como perdi e reencontrei meu filho. Rui estabilizara, terapia em grupo no Porto, onde conheceu parceiro, um artista de azulejos. Carta de paz, obrigado por me forçarem a crescer. João perdoou, convidando-o para a premiere da série. Novo conflito, pressão midiática. Tabloide, Correio da Manhã, publicou, João, da rua ao milhão, mas e a moral? Entrevista distorcida pintava-o como hedonista. João rebateu em live no Instagram, com Miguel ao lado, moral é amar sem julgar. Apoio viral, mas Tol cresceu, ameaças online forçando segurança extra. Luna propôs tour, João declamando em Porto, Faro, Coimbra. Turnê, Vozes do Tejo, ônibus lotado de performers. Em Porto, Ribeira do Douro como palco, ele leu sobre pontes, literais e metafóricas. Público chorou, vinho fluindo como lágrimas. Mas crise pessoal, Miguel recebeu oferta de editor em Londres, expanda globalmente. Dilema, seguir ou ficar. Noites tensas, João temendo separação. Você é minha casa, disse, e Miguel recusou, Lisboa é nosso. Juntos. Sofia trouxe desafio, campanha para a lei de conversão terapêutica banida na Tionuide. João testemunhou no Parlamento, voz e quando salão de mármore, terapias curam. Não. Ferem. Aprovação veio, vitória coletiva celebrada em festa no Terreiro do Paço, fogos como em 74. Verão escaldante levou a Évora, raízes de Miguel. Família cabo-verdiana acolheu João como filho, festas com cachupa e morna cantada à lua. Você o faz feliz, disse a avó de Miguel, mão enrugada na dele lágrimas, aceitação plena. Outono trouxe premiere, cinema São Jorge lotado, tapete vermelho com Luna em drag glamourosa. Família presente, Manuel chorando no trailer. Filme, primeiro episódio, cativou, aplausos de pé. After party no Lux, danças até amanhecer. Mas twist, durante QIA, homem na plateia acusou, seu pai pagou suborno para silenciar protestos. Manuel negou, mas a investigação revelou, doação anônima a grupo conservador anos antes. Confronto familiar explosivo, João gritando, ainda mentiras. Manuel confessou, medo de perder tudo. Mas mudei. Redenção, Manuel publicou carta aberta no público, admitindo erros, doando confeitaria lucros a causas Kier. Perícia pública, mas cura privada, terapia familiar em Sintra, onde muralhas antigas testemunharam promessas. Inverno, João e Miguel noivaram discretamente, anéis de prata com gravura, Tejo eterno. Não casamento imediato, mas compromisso, contra tempestades. Teaser final, carta, R, revelada como fã obcecado, não ameaça real alívio, mas lição, fama tem sombras. O ciclo fechava-se com o segundo inverno, neve fina polvilhando o castelo de São Jorge como açúcar em pastéis. Sombras do Tejo, renovada para a segunda temporada, agora com subtramas sobre Pedro e ativismo trans. João C.O. escrevia, infundindo a autenticidade de workshops com comunidade. Revista de Miguel ganhou Prémio Europeu,
Viagem a Berlim para a cerimônia, onde João discursou sobre pontos transnacionais Kier. De volta, expandiram apartamento, varanda com vista Tejo, onde plantaram oliveira, símbolo paz duradoura. Família unida, confeitaria rebatizada, doce aceitação, menu com bolo arco-íris. Manuel liderava workshops anti-homofobia para pais, Isabel voluntariando em outline. Pedro e Tiago anunciaram a adoção, inspirando João e Miguel a considerar, um dia, nossa família. Luna estrelou musical off-Broadway, dedicando a João. Rui visitou, trazendo azulejos pintados com cenas do livro Gesto de Amizade. Conflitos residuais, backlash político, mas contrabalançado por aliados no governo. João testemunhou em ONU, voz portuguesa e quando globalmente. Clímax emocional, aniversário de 1 ano da expulsão. João revisitou calçada daquela noite, chuva fina caindo. Família e amigos cercaram, velas acesas. Vocês me salvaram, disse, abraçando todos. Miguel sussurrou, nós nos salvamos. Futuro desabrochava, livro 2 em gestação, Luzes do Chiado, sobre amores pós-redenção. Viagem ao Brasil, raízes portuguesas em Carnaval Kier do Rio. Sob estrelas lisboetas, João e Miguel deitaram no Jardim da Estrela, mãos entrelaçadas. O preço foi alto, mas o amor valeu cada gota. Risos, beijos suaves, Tejo murmurando aprovação. Assim, nas veias eternas de Portugal, uma história de negação transformada em celebração, prova que, com coragem, todos pagam o preço da verdade, e colhem a colheita da graça.